Este programa é livre para todos os públicos. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e era vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É difícil para nós que vivemos no planeta Terra e que conhecemos ele como nós conhecemos, imaginar um planeta sem forma, vazio, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, ou seja, nem tudo estava perdido. O Espírito Santo estava se movendo, aguardando o momento em que Deus iria liberar uma palavra e Ele iria trazer vida, Ele iria fazer novas todas as coisas, e Ele ia trazer uma nova história para a humanidade, para o planeta, e foi isso que o Espírito Santo fez. E nós sabemos que durante toda a história bíblica, o Espírito Santo ele era enviado para realizar algo. Ele ungia um rei, ele vinha sobre um profeta, ele realizava um propósito específico e ele voltava para o Pai. Porém, os profetas começaram a dizer que quando o Messias viesse, o Espírito Santo não mais estaria aqui provisoriamente, mas ele estaria aqui para todo o sempre. E a Bíblia fala que quando Jesus veio, ele disse para os seus discípulos: olha, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra por vocês, mas é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. E mais do que isso, é necessário que eu volte para o Pai. E os discípulos ficaram muito tristes, porque afinal de contas, Jesus estava dizendo que não estaria mais com eles. Eles entenderam isso a princípio. Quando Jesus explicou para eles que era necessário que ele fosse, porque se ele não voltasse para o Pai, o Espírito Santo não viria. Ou seja, Jesus encontrou o meio de não estar apenas com os discípulos, mas estar com todos nós. Ou seja, nós vivemos essa dispensação, porque a Bíblia fala que quando Jesus foi para o Pai, Ele enviou o Consolador. E eu quero dizer para você, nesta hora, e todas as vezes que você sente algo dizendo no teu coração: eu preciso de Deus, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso conhecer a Deus, saiba que isso não é apenas a sua consciência, mas esse é o Espírito Santo que foi enviado. Eu quero dizer para você que os discípulos andaram lado a lado com Jesus. Nós somos mais privilegiados que os discípulos, porque Jesus mora dentro de nós através do Espírito Santo. Graça e paz para todos vocês, é um prazer estar no programa Conectados. Eu me chamo Léo Braga, eu estou aqui com essa galera aqui, Samba God, essa turma que toca um samba de primeiro, um pagode de primeiro, e eu quero começar dando a oportunidade de vocês para que vocês se apresentem para as pessoas. Pode ser, Gabriel? Você apresenta a galera ou eles mesmos se apresentam? Como é que a gente faz? Tá ok. Boa noite, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nessa hora com a paz do Senhor Jesus. Aqui eu sou o missionário Gabriel, compondo o vocal e o cavaquinho desse ministério. Está aqui do nosso lado tocando tamborim o nosso irmão Júnior, William Júnior, o nosso percussionista Márcio Campos, nosso baterista Gustavo Romão, também o nosso pandeirista aqui o Júlio, e o rapaz que toca o surdo com a gente aqui também, o nosso irmão Rosenberg. E a gente está hoje em falta aí com o nosso irmão Odinei também, que compõe esse ministério, que teve um problema particular para resolver, não pôde estar aqui. Mas esse é o Ministério Samba God. Glória a Deus. Gabriel, bem, eu vou estar me referindo a você, mas todos vocês têm oportunidade para falar. O pagode, na verdade vocês tocam samba, pagode, né? E é um ritmo originalmente brasileiro. E esse ritmo não era um ritmo muito cantado nas igrejas, né? Eu sou crente há bastante tempo, né? Frequento a igreja. E assim, eu queria perguntar para vocês, como é que é a receptividade das pessoas nas igrejas quando vocês levam esse ritmo, né? Que é o samba, que é o pagode? Todo mundo gosta, ou já aconteceu de alguma vez vocês sentirem algum preconceito da parte de alguns? Na verdade, a gente atinge mais a juventude, né? A mocidade das igrejas que gostam do ritmo. E em alguns lugares, sim, a gente enfrenta algum preconceito, a gente enfrenta alguma dificuldade para poder levar esse ritmo. Só que a gente coloca Deus à frente, foi Deus que nos levantou para fazer esse trabalho. E sempre assim,
A gente chega no lugar, muitas das vezes, mal olhado, mal visto, por causa do ritmo que a gente leva, mas quando a unção de Deus ela se manifesta, quando a presença de Deus se manifesta, aí as pessoas começam a nos olhar com os outros olhos e agradecem a nossa presença, pedem a nossa oração. E várias vezes já aconteceu da gente ir em algum lugar pela primeira vez e já sair de lá com a agenda marcada para voltar. Então, é Deus que está abrindo as portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entendi. Então quer dizer que quando vocês se apresentam e a unção se manifesta, o preconceito, qualquer tipo de preconceito na hora é quebrado, né? Quebrado na hora. Interessante, eu me lembro quando se falava muito a respeito do rock. Foi um ritmo muito discriminado, né? O rock and roll, as pessoas diziam assim, o rock é do diabo. E eu olho para a Bíblia e eu vejo assim, a única coisa que o diabo é pai é da mentira. Eu não vejo em momento nenhum na Bíblia, a Bíblia falando que o diabo é pai de alguma coisa, senão a mentira. Ou seja, todos os ritmos são de Deus. Não é isso, galera? Fala alguma coisa aí, Marcinho. É isso mesmo? O preconceito, ele existe sim, Léo. Existe, né? A gente passa algumas coisas, mas graças a Deus, Deus tem aberto as portas, entendeu? Com o nosso ministério e tem abençoado vidas, entendeu? Graças a Deus, muitas almas têm sido salvas, né? Graças a Deus, através do nosso ministério. E a gente pede sempre as orações, né? Aonde a gente vai, na nossa igreja, né? A gente está sempre junto e vamos continuar esse trabalho aí, para Deus, em nome de Jesus. Gente, eu me lembro uma vez que veio o Rogério de Castro, é um contrabaixista dos melhores, muito bom. Ele veio dar um workshop aqui em Cordeiro. Eu me lembro que ele dizia o seguinte, ele me fez pensar com esse raciocínio, ele disse assim, olha, quando Jesus voltar e levar a igreja dele para o céu, quando chegar lá no céu, o jamaicano ele vai adorar a Deus com reggae, que é um ritmo, né, originalmente jamaicano. Os americanos vão adorar a Deus com blues, com jazz, porque é o ritmo que eles criaram, né? Os mexicanos com a salsa. Infelizmente, tudo indica que o brasileiro vai adorar a Deus com o Hilson. E aí ele explicou o porquê. Porque naquela época, na verdade, mesmo o Brasil tendo ritmos como o samba, o pagode, o choro, a bossa nova, né? O próprio forró e tantos outros ritmos, baião. Eu me lembro que o Rebanhão gravou um baião uma vez, uma época que fez o maior sucesso, quer dizer, um ritmo brasileiro. Quer dizer, nós com tantos ritmos e com tantas coisas maravilhosas, muitas vezes a gente corre o risco de chegar lá e não apresentar aquilo que Deus nos deu. Vocês concordam com isso? Será que a música evangélica brasileira, de brasileira, não tem nada ou muito pouco? É por aí? Eu acredito, Léo, que o ritmo, ele foi criado por Deus. Porque até mesmo o diabo, que é o pai da mentira, como você mesmo falou, ele não tem poder para criar nada. Ele não sabe criar nada. Só copia. Ele só copia. Exatamente. Então, Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas. Então, o ritmo também foi criado para adorar a Deus. E a diversidade de ritmos, isso é maravilhoso, porque gosto, cada um tem um gosto, uma opinião diferente. Então, aquilo que agrada a você, de repente não vai agradar a mim, aquilo que me agrada, de repente não vai agradar a você. Então, tem variedades para que os jovens, que as pessoas possam curtir a música adorando, louvando o nome do Senhor, dentro do ritmo que agrada a pessoa. Gente, nós queremos ouvir vocês cantando, pode ser? Ok. Viemos aqui para isso também, né? Então, com vocês, Samba God. A gente vai estar lançando aqui agora no seu programa Conectados o nosso primeiro louvor autoral, que se chama Vem Louvar com Samba God. Então a gente vai apresentar para vocês agora aqui. Amém, para vocês. Se tudo foi Deus quem criou, Deus criou o samba. É com o samba que nós vamos adorar. Se der vontade de dançar, a gente dança. Miriam dançou, você também pode dançar. Se tudo foi Deus quem criou,
Deus criou o samba, é com o samba que nós vamos adorar. Se der vontade de dançar, a gente dança. Miriam dançou, você também pode dançar. Vem pro pagode, vem louvar com samba gode. Pode sambar, só não pode rebolar. Vem pro pagode, vem louvar com samba gode. Pode sambar, só não pode rebolar. Se tudo foi Deus quem criou, Deus criou o samba. É com o samba que nós vamos adorar. Se der vontade de dançar, a gente dança. Miriam dançou, você também pode dançar. Vem pro pagode, vem louvar com samba gode. Pode sambar, só não pode rebolar. Vem pro pagode, vem louvar com samba gode. Pode sambar, só não pode rebolar. Bom, galera, estamos de volta aqui, conectados para vocês, juntamente com essa banda maravilhosa, Samba God. Essa galera aí que só traz alegria onde vai, né? Porque esse ritmo que vocês tocam, ele traz alegria realmente, né? A gente sabe que existem alguns ritmos mais melancólicos, né? E às vezes, em alguns momentos, é necessário uma música mais melancólica para que haja um quebrantamento e tudo mais. Só que o samba, o pagode, esses ritmos, eles trazem alegria. Ou seja, é quase impossível alguém ficar triste no ambiente onde vocês estão trazendo essas canções, não é verdade? Eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a relação de vocês com a igreja? Porque eu imagino que todos vocês pertencem a uma igreja evangélica. Qual a visão de vocês a respeito da igreja? E qual é a relação de vocês com a igreja? Vocês são participantes ativos? Fala um pouquinho para a gente. Queria que cada um falasse um pouco. Nós somos maioria do ministério aqui, com exceção do nosso irmão Gustavo, que é o nosso baterista. Nosso irmão Gustavo faz parte da Igreja Batista Missionária em Cordeiro. Você é prata da casa. Esse toca sempre junto. E o resto da rapaziada aqui, nós somos da Assembleia de Deus Boas Novas. Quero deixar aqui também o nosso abraço para o nosso pastor Anderson, que nos abençoou para estar aqui no programa nessa noite. E nossa relação com a igreja, hoje, a partir do momento que a gente montou esse ministério, começou com esse ministério, com esse trabalho, nossa vida espiritual ela deu um avanço muito grande. E todos que compõem esse ministério aqui, pelo menos da nossa igreja Assembleia de Deus Boas Novas, agora na virada de ano vai ser consagrado a obreiro. Temos aqui o Rosenberg e o nosso irmão Júlio, que vão ser consagrados a auxiliares de trabalho. Tem aqui o nosso irmão Márcio, que vai ser consagrado a diácono. O Júnior também vai ser consagrado a auxiliar de trabalho. E pela misericórdia e graça do nosso Deus, eu vou estar sendo também consagrado a pastor da igreja para poder compor o corpo do ministerial. Responsa, hein? Nossa relação com a igreja, a gente tem compromisso, é até assim, para a gente falar, né? Mas as pessoas podem também falar por nós, a gente tem compromisso, todo mundo aqui é dizimista fiel, escola dominical, culto de ensino da palavra, a galera compromissada mesmo com o horário, pontualidade, frequência nos cultos. E o nosso entendimento de igreja é que igreja não é as quatro paredes que a gente vê, igreja não é cimento, tijolo, a igreja somos nós, como o irmão mesmo falou, Deus ele habita dentro de nós, nós somos a igreja do Senhor. E nós temos esse ministério, nós temos o nosso lema que é levando a palavra e o poder de Deus através do samba. E todos os lugares que a gente vai, que a gente tem a oportunidade também de pregar a palavra do Senhor, a gente sempre faz questão de frisar que Jesus ele só tem um corpo, independente de várias denominações que hoje existem, batista, metodista, assembleia, presbiteriana, igreja ceifa, várias outras denominações, Jesus Cristo ele só tem um corpo e todos nós que professamos a fé no Senhor fazemos parte desse corpo. Então, nosso entendimento de igreja é esse, a gente precisa estar mais unidos em um só propósito, que é saquear o inferno e povoar o céu de vidas, de almas que precisam ainda conhecer a verdade,
conhecer e provar do amor do Senhor Jesus Cristo, assim como nós tivemos a oportunidade. Muito bom, graças a Deus. Eu vejo aqui que vocês têm um foco, vocês têm um objetivo, né? Não foi um grupo de jovens que decidiram a tocar samba, tocar pagode, simplesmente, né? Existe algo por trás, e é muito bom quando a gente fica sabendo que há um comprometimento também com a igreja, né? Como vocês disseram, para estarem aqui, o pastor, ele tomou conhecimento, ele liberou vocês, ou seja, a gente sabe o quanto que isso faz a diferença. E é por isso, Gabriel, que você mesmo disse que vocês têm experimentado um crescimento espiritual, né? As pessoas às vezes não entendem alguns princípios que regem o mundo espiritual, e esse é um deles, obediência, né? A gente está sempre junto com alguém que esteja acima da gente, nos cobrindo espiritualmente, né? E o pastor, ele tem esse papel, e mais do que nunca agora você vai saber bem disso, né? Como você mesmo disse, vai ser ordenado pastor, e eu torço por vocês. Eu queria agora perguntar a respeito sobre influências musicais. Queria saber quais foram as influências de vocês no início de ministério e hoje, quais são as influências, né? Tem uma linha de roqueiro, não são todos, que só ouve rock, né? Não são todos não que eu conheço, eu também curto rock, conheço vários amigos meus que são roqueiros e que ouvem de tudo, mas tem uma linha que só ouve mesmo rock e não existe espaço para mais nada. Vocês não são assim não, né? Vocês ouvem de tudo, como é que é? Fala pra gente. Eu vou deixar o nosso irmão Rosenberg responder essa pergunta. Por incrível que pareça, o que a gente menos ouve é o samba. A gente tem mais ligação com a adoração diante do trono. E tem um pastor, um cantor que muito inspira nossas vidas. O nosso irmão Rosenberg, que apresentou para o nosso ministério, ele vai estar falando melhor sobre esse pastor. Fala aí, meu irmão. Então, a gente, como o Gabriel falou, a gente gosta de música, de louvar o Senhor. Então, essa questão do ritmo não importa quando é louvar o Senhor. E a gente gosta e ouve bastante Samuel Mariano, né? Que ele tem assim os louvores que realmente tocam o nosso coração, que nos impulsiona, que muitas das vezes nos põe de pé. Mas assim, se a gente for perguntar a cada um vai ter uma preferência, vai ter um gosto. Mas eu particularmente ouço bastante Samuel Mariano, Eli Soares, né? Que são assim músicas que eu gosto além do samba. Fala aí, Gustavão, você está muito quieto, você que é prata da casa. Então, o que você ouve, Gustavo? Quando você está no carro, dirigindo? Meu primeiro contato com a música foi através da minha família mesmo. Porque eu tinha meu avô que já tocava cavaquinho, já tocava vários instrumentos. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas ouvi histórias. Aí fui crescendo e tem meu tio que toca violão, meu tio Rui. E eu cresci vendo ele. Desculpa interromper, Gustavo. Gustavo é sobrinho do Rui Romão, que para mim é um dos maiores violonistas da nossa região, um ótimo cantor. Tive o prazer de conhecê-lo em Campos dos Goitacazes. Manda um abraço para ele quando você estiver com ele. Rui, se estiver me vendo, um abraço para você. Depois a gente se esbarra aí. Então, vou dar seu recado. Eu cresci vendo ele tocando e no meio de MPB, até da bossa nova mesmo. E eu sempre cresci assim. Tem meu tio Luiz, que é o tio mais velho. Aí juntava tio Luiz, tio Rui, eles tocavam um violão, outro tocava cavaquinho. Eu cresci no meio disso. Eu não cresci numa igreja evangélica, mas a partir do momento que eu me converti e passei a comungar, perdão, eu ouço muito Trazendo a Arca, Davi Sasser, que eu gosto muito, Fernandinho. O próprio pagode eu não escuto muito, por incrível que pareça. E congregando aqui no Ministério de Louvor, até com você mesmo, nos ensaios eu tiro muita experiência com você, com o Salatiel, com o Matheus. Então esse é meu contato com a música. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto já.